E hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo e vou explicar pra vocês por que eu me posicionei fora Pyong nesse último paredão do Big Brother Brasil. Vamos lá! Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não acredito que o Guilherme fez seja menos grave do que o Pyong fez. Eu vou contar pra vocês uma história da minha vida e vou explicar pra vocês por que a minha revolta desse Pyong ter ficado dentro da casa. Lembrando que não tô acusando ele de nada, inclusive ele tá sendo investigado aqui fora e não cabe a mim estar fazendo julgamentos. Porém, a atitude que ele tomou dentro da casa de importunação sexual é clara, é nítida, todo mundo viu, passou, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, quando eu ia para a faculdade, eu não ia de carro próprio, né? Eu ia de transporte coletivo. E nisso, eu parava num terminal de ônibus para poder pegar meu ônibus e ir para outro terminal de ônibus para poder ir para a faculdade. E aí, o que acontece? Numa dessas idas para a faculdade, estava subindo, o terminal era muito cheio, era um dos piores terminais que tinham lá na minha cidade. E eu fui subir no ônibus, tô aqui naquela muvuca subindo, eu senti um pá! Assim, ó. Eu vou te dar Acredita? Dentro da minha busanfa. E foi uma coisa assim que eu não esqueço, porque eu me senti muito invadida, eu me senti desprotegida, eu me senti péssima, eu me senti como se eu me senti violentada naquele momento. E o pior de tudo é que eu vi a cara da pessoa que fez isso em mim. Era um homem já com seus cara de 50 anos, nojento, cara nojento. E não esqueça a cara dele, super nojento, ceboso, olhou pra minha cara e riu. Até porque quando ele fez isso aqui dentro do meu furico, gente, olha, não é fácil. Quando ele fez isso, eu dei um pulo muito alto. Até porque eu não estava esperando e foi uma coisa assim muito constrangedora. E a minha reação, devido à minha personalidade ser uma personalidade explosiva e impulsiva, a minha reação é a que todo mundo já conhece. Eu comecei a xingar loucamente e gritar muito, acusando e apontando o cara. Você sabe o que foi que o ônibus fez? Seguiu viagem e ninguém, absolutamente ninguém, fez nada. Não expulsaram o cara do ônibus. Eu viajei até a Beira-Mar, que já é próximo da outra parada onde eu tenho que descer, com medo, porque ele não descia do ônibus. Eu fiquei com medo dele me acompanhar onde eu fosse descer, entendeu? E ninguém ia fazer nada por mim. Porque o cara ficou me encarando com cara feia ainda, depois do escândalo que eu dei. Eu fiquei pensando, bom, ele vai se vingar de mim. E aí, o que acontece? Simplesmente, eu fiquei pensando, bom, como os ônibus da minha cidade, lá em São Luís, eles não são como os daqui de São Paulo, que fazem um trajeto apenas, eles são circulares, ou seja, aonde ele te pegou, ele vai fazer a volta na cidade e vai parar naquele mesmo ponto. Então, eu pensei, bom, vou voltar pro terminal que eu tava, vou dar a volta, vou perder minha aula, não vou pra faculdade, porque desse ônibus eu não desço. Em rua nenhuma, em avenida nenhuma, para esse cara vir atrás de mim, porque ele não desce, e já estava chegando no final do percurso do ônibus e o cara não descia. Aí eu fiquei pensando, ele tá me esperando, ele vai se vingar de mim. E aí o que eu fiz? Morrendo de medo, não desci enquanto ele não desceu. E tive que descer paradas depois da parada que eu realmente tinha que descer, porque ele viu que eu não ia descer enquanto ele tivesse. Ele ficou me encarando dentro do ônibus, cara. Isso foi muito ruim, foi uma sensação péssima. Então, eu acho assim que esse tipo de crime, importunação sexual, assédio sexual, tem que ser levado mais a sério, porque é uma porta de entrada. Um cara desse, ele podia me estuprar, ele podia me agredir, entendeu? Ele podia até me matar. Feminicídio, tá entendendo? E quando você tem uma oportunidade em rede nacional de estar mostrando para outros homens que têm esse comportamento, que esse tipo de atitude não pode, não deve e não fica impune, e que a sociedade brasileira já reconhece isso como um crime, você acaba coibindo esse tipo de atitude. Você está entendendo da importância que foi essa votação?
Isso aí só mostrou que as pessoas não entendem a gravidade dessa situação. E isso eu acho que enfraquece muito o tema, entendeu? Porque se o cara fez o que fez em rede nacional e ele continua dentro de um programa como um favorito, então, gente, a situação tá mais grave do que a gente imagina. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu pudesse, eu faria um apelo, uma campanha mais forte em relação a isso. Na verdade, assim, a única forma que eu tenho de contribuir, de fazer a minha parte na sociedade, é fazendo esse vídeo, dando o meu depoimento do que já aconteceu de fato comigo, para vocês entenderem que isso realmente é uma coisa séria e que não se pode deixar esse tipo de coisa acontecendo assim, com tanta naturalidade, porque não é para ser encarado dessa forma. Ou o Pyong tivesse saído nesse último paredão, muitos homens que assistem o programa ou que só veem as coisas pela internet, notícia pela internet, porque querendo ou não, cara, se você gosta ou não, se você assiste ou não Big Brother, você fica sabendo do que acontece lá, porque todo mundo comenta. Então, seria uma boa forma de estar passando uma mensagem para esse tipo de homem que tem esse tipo de comportamento aqui fora, né? Mas infelizmente a gente perdeu essa oportunidade. Para vocês largarem essas coisas de torcida e não sei o quê, e aproveitarem às vezes a oportunidade que vocês têm de estar passando uma mensagem para a sociedade com uma simples votação. Até porque votar é importante, seja em programa, seja... quando a gente vota, a gente está passando uma mensagem para alguém. Né? A gente está passando uma mensagem para a sociedade. Quando a gente vota, a gente está passando uma mensagem para a sociedade. E o nosso voto é o reflexo da nossa sociedade. O que me entristeceu muito mais foi ver essas atrizes globais, esse pessoal que milita na causa, vir falar que o assédio poderia ser algo que pudesse passar e deixar para depois, entendeu? E importunação sexual, assédio sexual, cara, é coisa muito séria. Como eu falei, é porta de entrada para vários outros crimes, tá entendendo? E crimes seríssimos. Então, gente... é isso. Essa é a minha posição em relação a essa eliminação e também é o meu depoimento sobre algo que já aconteceu de fato comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, comenta aí se você também já passou por uma situação como essa. Esqueça essa coisa de favoritismo de torcida, porque aqui eu não tô para falar de torcida nem de nada. Eu tô aqui para falar de uma situação específica. Um beijo para vocês, até a próxima.